Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande recebê-los aqui para um bate-papo sobre o lugar do masculino na família. E nós elegemos, né, o documentário Silêncio dos Homens para servir de pano de fundo para essa conversa que nós teremos aqui hoje, né? Esse documentário, ele traz uma série de dados, de histórias pessoais aí de homens, né, das vivências complexas que esses homens vivenciaram, inclusive eles fizeram grandes pesquisas, né, a respeito aí dessa vivência da masculinidade. E nós pensamos em falar desse masculino aqui, justamente para a gente tentar entender um pouco, né, o lugar do pai, porque nós tivemos os dias dos pais, e aí a gente pensou, né, de trazer esse tema para a gente fazer essa conexão aí desse ser pai, desse ser masculino, e como que isso anda aí na sociedade hoje. Então, nós vamos conduzir a conversa no sentido que realmente é uma conversa, né? A gente quer contar aí com a participação de todos, é, pedir para manter os microfones fechados, né, na hora que tiver alguém falando, e aí a gente gostaria de começar aqui fomentando, pensando aqui já da gente começar aí a falar sobre como que vocês descreveriam a mensagem central do documentário O Silêncio dos Homens. Quem quer começar aí a falar? Eu fiquei bem impactada, sabe, pelo assistir o documentário, porque muitas vezes a gente fica num lugar, né, muito confortável. Eu fiquei assim, nossa, eu fico tão confortável, tem tantas coisas que favorecem eh, as mulheres, eu estar nesse lugar, né, de mulher, de mãe, de avó, mas para os homens não é muito assim, não, né? É muita cobrança de serem fortes, de se mostrarem, eh, de serem provedores, de serem fortes, de a gente já não, o homem não chora, né? O homem não pode expressar emoção. Então, do quanto abafado que esse homem fica, né? O quanto que ele fica preso dentro de si mesmo. Eu fiquei pensando, né, que é uma prisão que ele vive ali, né, dentro de si mesmo, de não poder ser, deixar transparecer quem ele realmente é. Eu fiquei bem, bem impactada aí e, e reflexiva, mas também vejo que muita coisa mudou, né? O que nós estamos também vivendo hoje. E aí me lembra, né, do meu pai, dos meus avós, né, dos homens, né, que eu tive mais contato, mais de perto, do quanto que eles devem ter sofrido. Eu fiquei pensando, né, quando eu assisti o documentário, uma coisa que me impactou muito foi da fala que o homem precisa dar conta, né? Ele precisa dar conta de prover, ele precisa dar conta de resolver, ele precisa dar conta de cuidar da família. E o quanto que isso deve ser um fardo para o masculino, né? Essa responsabilidade de ter que dar conta. E pegando um gancho no que a Soraya falou, o quão deve ser difícil para o homem não poder sentir. Não pode, ele sente e ele não pode dizer que está sentindo. Então, assim, uma negação do próprio ser, né, do sujeito. Fiquei pensando quanto que isso deve doer, deve ser dolorido, né, que é o que me chamou a atenção, e eu acho que o fator que mais chama a atenção é desse fardo mesmo de ser homem, e eu não vi ainda se chegou algum homem, e que muitas vezes nós mulheres achamos que difícil é ser mulher, né, mas quando a gente vai para o mundo masculino, a gente também vê que para eles também há um grande, há várias dificuldades, há um grande peso, né, que está linkado aí ao fato de ser homem. Inclusive, esse ponto que você trouxe aí, Tati, eu fiquei também bem impactada, porque, assim,
em torno dos homens existem muitas expectativas, né, dessa masculinidade. E aí vem até a questão assim que a gente precisa refletir acerca da própria agressividade, porque a agressividade, inclusive, é uma das expectativas sociais para que o homem seja masculino, macho, né? Então, são muitas expectativas para que esse homem seja agressivo para resolver conflitos. E aí, podendo desencadear vivências violentas mesmo, de agressão. Inclusive, essa cobrança, muitas vezes, ela vem muito sutil, desde criança, né? Eu falo que os meninos ganham a espada, né, para lutar, e as meninas ganham as bonequinhas para cuidar, os objetos de casa para cuidar, e o menino ele tem que desbravar. Só que o menino ele não entra no espaço do cuidar, ele entra no espaço do desbravar. E aí surgem contradições, né, dessas vivências que a gente espera um homem que seja parceiro, cuidadoso, mas nem sempre há esse espaço para que esse homem se coloque, se exponha e fale de sentimentos. Ele engole, né, Soraya, como você falou. O homem tem que engolir o choro, né? E outra coisa, quando machuca, nós temos a tendência de falar que não dói, não doeu. Eu lembrei de falar assim, quando meu irmão era pequeno, aí os meninos brincavam, a hora que se machucava, os meninos choravam, falava assim, a mulherzinha tá chorando, mulherzinha. Aí E tinha que eu, engolir o choro. exato, engoli o choro. E eu, ouvindo vocês três falando, começou a gerar aqui para mim, aqui dentro, reverberar, quer dizer, e nós, quer dizer, e o papel da mãe, né, quer dizer, as mulheres que criam esses homens, né? Tem o pai também que cria esses homens, mas o papel também nosso, o quanto a gente também às vezes acaba contribuindo para isso, né? Porque às vezes eu vejo assim, se a menina quer uma água, ela fala assim: Ah, Maria Fernanda, você tem água aqui para beber? Onde que tem? Ali, filha, ali, pega ali, tá ali no bebedouro. Se é o filho, ela fala para a filha, pega água para o seu irmão, ou então ela levanta e pega água para o menino. Né? Eu digo assim, não expliquei, desculpa, numa terapia de família, né? Então, eu vejo que também tem essa questão de como a gente, às vezes, as mulheres se colocam a serviço, são educadas para isso, aquela história do cuidar de, né? Tira esse lugar deles, não tem um espaço para eles irem para o cuidar de, porque aí nós ficamos fazendo, nós somos preparadas para isso, então nós fazemos, nós cuidamos, nós servimos, né? E aí aquilo que a Marajane estava falando, depois chega na hora de cuidar dos filhos, das tarefas, da divisão de tarefas da casa, essa coisa toda, que é em família, aí a gente fica cobrando e querendo que eles peguem junto e estejam juntos e eles não conseguem fazer esse movimento. É como se isso não existisse no dicionário deles. E aí eu fico pensando assim nas mães, né? Eu vejo que tem uma geração de mães mais novas que já envolve os filhos em divisão de tarefas e outras coisas mais. Mas as gerações mais antigas, né? Até na hora que a senhora estava falando, meu pai, meu avô, tararatatá, meu pai que veio do interiorzão de Minas, meu Deus, uma criação extremamente machista, assim, que o macho que é macho mata o outro na facada, resolve as coisas na faca, né? É na briga, né? E aí comecei a lembrar aqui também disso. Então, eu acho que, ai, que bom que a gente está podendo falar aqui, ter esse espaço. Eu até tinha um workshop aqui, ao vivo e a cores, aqui, num centro terapêutico. Eu pedi desculpas e falei, não, gente, sinto muito, me chamou mais alto o tema lá da MITEF, então no próximo eu participo. Aí vim para cá. Obrigada aí pela participação. Nossa, e Imagina, eu que agradeço. olha, não, e diante da sua fala, me veio uma memória que eu lembro que eu tenho um tio que mora no Maranhão, que minha família é nordestina. E na hora que você falou aí algumas coisas, me veio essa memória, que quando eu cheguei, esse meu tio, ele tinha 3 filhos quando a gente foi lá pequenos, e eu era pequena, eu devia ter uns 8 anos. E eu lembro da minha estranheza, porque esse meu tio, a esposa dele o abandonou com os 3 filhos.
E eu fiquei chocada quando eu cheguei lá, porque a minha prima pediu meu tio para pôr remédio no ouvido. Eu nunca tinha visto aquilo. Olha, você vê o tio cuidando. Aí que eu fui observar o tio que cozinhava, o tio que lavava. Eu tive uma estranheza, né? Porque os nossos valores, eles vêm meio pré-determinados através dos padrões, e cada família tem os seus. E muitas vezes, quando a gente vê um padrão diferente, a gente tem a dificuldade de romper com isso, né? A gente só segue o fluxo, porque é mais fácil. Então, esse masculino, para que ele seja, né, tão, esses padrões rígidos sejam quebrados, o esforço é bem maior, né, de uma busca aí de rever os padrões, de fazer um movimento diferente. Não perpassa só pelo gênero, né? Tem uma questão cultural mesmo, né? E aí a mudança de cultura que é o difícil. Eu queria chamar a atenção também para o padrão de, às vezes, mulheres, né, como mães, como foi falado aí, de também fazer parte dessa opressão, vamos dizer assim, né, atendendo homens. Hoje eu percebo isso, né, que assim, até se comenta que os homens estão meio perdidos, né, que eles não sabem mesmo mais o papel, mas eu tenho testemunhado, né, posso dizer assim, essa transição bem doída para eles, porque continua com a cobrança do papel, né, de ser o provedor. Assim, tem coisas que a gente pensa que já passou e que não passou. Por exemplo, frases como assim: Travou, Maria Aparecida. Oi, estão me ouvindo? "Uhum, Deu uma travadinha. o meu eu estou vendo normal aqui." Mara saiu? Mara... Voltei. Ah, Continue aí, Maria Aparecida, sua fala. Então, é isso, né? Assim, é que muitas vezes, né, as mulheres, nós mulheres, temos que tomar cuidado para não fazer parte dessa opressão também. Embora é um processo, né, de mudança na cultura, mas ainda não mudou completamente, é um processo. E às vezes eles se sentem literalmente humilhados, né? Eu tenho testemunhado isso na terapia. Pode falar, Maria Fernanda. Verdade. O que eu vejo também é que a queixa das mulheres sobre essa questão do silêncio dos homens em casa também, né? E eu vejo também na terapia de casal, a hora que é para começar a falar, quem é que vai começar a falar? Quem é que começa a falar na terapia de casal? Né? E aí, geralmente, as mulheres começam, né? E às vezes eu brinco quando fica assim no impasse, eu falo, vão tirar no cara coroa ou no para o ímpar? Né? Porque qualquer um dos dois pode começar. E aí vocês podem escolher e tal. Ainda eles acabam falando, não, não, então ela começa, então ela começa. E aí, se a gente não consegue fazer um equilíbrio ali, a mulher fica na falação e eles ficam quietos. E a queixa delas é que em casa também eles estão quietos e ficam calados. Aí eu lembro daquele pastor Cláudio Duarte, né? Eu acho até que ele é mineiro, não tenho bem certeza, mas acho que é, né? Pelo jeito que ele fala. Não não sei, sei acho se que ele é não é, mineiro ou não. paulista. É, mas ele faz uma voz de mineiro, que ele fala da história da caixa, da hora da caixa vazia, que o homem chega do Aham. trabalho, e aí eles ficam sentados lá, e técnico com controle remoto na frente da televisão, e aí ele fala, irmã, você não fala nada nessa hora, ele está na caixa vazia, deixa ele ficar um pouco ali na caixa vazia, depois você começa a conversar com ele. Aí eu fico pensando, né, que cerebralmente falando, tem um funcionamento, eu fico pensando, como é que a gente lida com essas coisas também, né? Porque tem um funcionamento cerebral diferente mesmo do cérebro masculino para o cérebro feminino, né?
até em termos ali da questão da linguagem, né? As sinapses Uhum. para a área da linguagem, a gente já desenvolveu isso há mais tempo. Eles, uma inteligência muito prática, tudo muito em linha reta. E aí eu falo, quando eu consigo mostrar para eles, para os homens, né, geralmente, porque aí as mulheres é que procuram a terapia primeiro, né? E que aí elas ficam, mas isso, como é que eu vou fazer para ele ir, não sei o quê? Eu falei, olha, a hora que ele entender que é útil e prático, pronto, aí eles aceitam. Então, a gente ainda tem que ter uma estratégia de mostrar que é útil e prático. Aí a gente vende o peixe, eles compram e vêm, né? Mas, assim, eu fico pensando nessa questão, que tem um aspecto de, vocês devem lembrar, é um livro muito antigo, acho que da década de 80 ainda, 80 e poucos, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, ou porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, aquele casal americano lá, eles descreveram muito bem a questão do funcionamento cerebral masculino e feminino ali, né? De o nosso faz curva, sobe, desce, vira para a direita, para a esquerda e tal, e o deles não, só linha reta. Então, acho que também tem essa questão aí em que a gente se depara com ela também, né? E que nós mulheres, já meninas, já conversamos mais, falamos mais, não sei, talvez lá desde a era da caverna, que a mulher ficou para preparar comida, cuidar da cria, não sei o quê, que durante a caça tinham que ficar quieto, calado, mudo, porque senão a caça fugia, ainda tem isso daí também, então eu acho que junta um monte de coisa, mas essa questão do silêncio, Maria José, desculpa, Tiago, querido, que saudades. Desculpa, gente, eu vi a Maria José aqui. Tá aqui, a nossa querida Maria José. Amada, que saudades. Desculpa, meninas. Uma honra muito grande ter a Maria José aqui, né, gente? É, Então, eu acho que também ainda tem isso, né? Mais a questão cultural que a gente está falando também, né? Então, Ai, agora fiquei emocionada, amando ver Maria José, agora o Mega ganhou o Tchau, dia, hein? Não, nós estamos aqui também para falar de sentimentos, é permitido. Te acolhemos, né, Maria José? Ó, um Isso. abraço. Abraço para todos. E isso aí que você está falando, Maria Fernanda, é tão marcante, né? Porque eu acho que a gente precisa refletir, né, essa questão do culto do silêncio que existe e que a sociedade, inclusive, impõe, né? Porque tem uma questão aí do relacional que é meio que imposto. Espera-se que o homem não fale, espera-se que o homem fique calado, né? Então, a própria sociedade, ela está nesse padrão, impondo esse padrão aos homens, né? E nós precisamos romper com isso, porque o acolhimento, inclusive, né, de entender que o homem também precisa ter as suas fragilidades e acolher, que o problema também é que o homem não sabe acolher a própria fragilidade, né? Tem uma grande dificuldade em relação a isso. Isso, Sabe verdade. o que eu lembrei é com isso? Dessa dificuldade, né, que o homem tem, mas ele produz também, né, que Maria Fernanda trouxe aí da educação, do que as mães, né, colocam, né, para os filhos. Ah, não, deixa, sua irmã vai lá pegar água, né, com o homem, não, peraí que eu pega para ele aí fazendo favor, não é mesmo? Mas o próprio homem reproduz isso. E quando o próprio pai, ou colega, né, ou autoridade, ou um referência, vai falar para ele assim, menino, agora esse choro, homem que homem não chora. Se você chegar aqui em casa chorando, você vai apanhar. Se você não bater na rua, você vai apanhar em casa, né? Então, ele reproduz, né, esse silêncio do homem, né? Então, ele é oprimido, e que é o documentário traz lá, né? Que o homem sofre calado e sozinho, mas ele também reproduz isso, não é mesmo? Aí, Maria José, sabe o que eu lembrei? Dos macacos, né? Acho que sempre funcionou assim, né? Você podia falar um pouquinho disso, o que você acha? Não, você mesma já começou, pode falar. Não, pode contar. Não. Assim,
fala com bastante autoridade sobre essa reprodução dessas crenças, né? De como que se forma, né? Essas crenças, essas premissas. Aham. Pode falar, Soraya, conta aí. Ah, Você que conta a quer história contar? aí, você que é... Você que lembrou? Ah, mas você que sabe, bem direitinho, Não. bonitinho, que você conta. Mas que coisa! Você não sabe disso. Nossa. Do cientista e os 5 macacos. É provável que já tenham visto, né, o vídeo. É, e Hoje a eu entrei, hoje eu entrei aqui mais para escutar do que para falar. Hum. Eu é porque, falei bastante hoje. é porque a base Então, aí, né, Maria José, é a repetição, né, Soraya? isso. Então, os cientistas, né, eles fizeram um experimento, né, e colocaram lá 5 macacos. Se eu pular alguma coisa, você me ajuda, tá, Maria José? Tá bom. De como formam-se as premissas, né? Então, hora que eles subiam para pegar, né, a banana, tinha uma escada, eles subiam para pegar a banana, quando eles iam pegar, eles recebiam um jato de água. E aí eles saíam. O segundo ia pegar, aí recebia o jato de água. Então, passou que o quê? Ninguém mais pegava e subia para pegar a banana. Por quê? Porque senão levariam o jato de água. Mas aí eles começaram, os cientistas começaram a trocar os macacos, né? Então, o novato, né, a hora que via o cacho de banana, corria para ir lá, e ele tomava uma surra para não subir. E assim eram sendo trocados até que todos que ficaram no espaço lá, ninguém pegava banana, mesmo sem ter levado nenhum jato de água, né? E aí? O que aconteceu que esses, né, não subiam mais, mesmo sem ter levado jato de água? Porque eles aprenderam, né, que ali funcionava daquele jeito, eles não poderiam subir. Se perguntasse para ele, mas por que vocês não subiam? Não, aqui sempre funcionou desse jeito, né? Então, foi formado, né, uma premissa, né, uma crença de que ali não se podia pegar banana, né? Então, o comportamento deles era formado daquela forma, mesmo sem ter levado um jato de água. Então, o homem se comporta do jeito que ele se comporta, porque o homem sempre se comportou assim, né? Então, às vezes, mesmo sem ter sido provedor, mas ele tem que ser provedor, por quê? Porque homem, para ser homem, sempre tem que ser assim, sempre tem que fazer essas mesmas funções, se comportar dessa forma para ser homem, porque senão não é homem. É uma premissa que foi formada aí, né, pelo contexto social onde que ele vive. Me completa aí, Maria José, se É você... isso Eu mesmo. pulei alguma coisa aí. É isso mesmo. Inclusive, o documentário ele propõe, né, a desconstrução dessa masculinidade. E aí, aqui, o que é que a gente vai propor para essa desconstrução dessa né, masculinidade tóxica, né, que nós estamos vendo aí, que tem todo um sofrimento por trás? A Quais gente tem que propostas? saudar o Evanildo, né? Oi, Evanildo. Ia falar que temos um bendito fruto, um homem para falar em seu lugar de fala. Vai falar com propriedade agora. Até isso estava fazendo parte do silêncio, né? Aqui. Claro. Acabei de chegar, gente. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite, Evanildo. Curioso é que eu acabei de chegar de uma palestra, né? Numa escola, e o público que estava lá era 95% feminino na escola, né? É uma palestra para servidores, professores, etc.
E eu fiz uma provocação lá, eu já sabia a resposta, mas fiz a provocação para poder estimular a fala. Quantas daquelas mulheres eram a principal provedora da casa? A maioria. A maioria é mais de 90%. Estava no lugar de provedora. Então, essa questão da desconstrução é extremamente delicada hoje, porque essa masculinidade trazida, ela já está desaparecendo lentamente. Então, o feminino cresce e o masculino diminui. Então, o que está acontecendo hoje nas relações? O homem não está sabendo qual é o lugar dele. Ele se perdeu nesse lugar. Ele não sabe mais o que fazer, né? E muito provavelmente vocês escutam aí na experiência de clínica isso aparecendo com muita facilidade no dia a dia da clínica, as queixas femininas deste homem que não sabe mais qual é o seu lugar. Então, as mulheres cresceram, em alguma medida cresceram mais que os homens, e estes homens se perdem na própria masculinidade. Então, eu escuto, às vezes, a mulher dizer assim, mas está tão difícil a gente encontrar um homem hoje, né? Um homem assim... É claro que esse homem é o homem idealizado, né? Mas fala, está difícil encontrar esse homem. Eu falei, de fato, o homem hoje é uma peça em extinção. Eu ainda sou uma rara espécie ainda nesse universo, né? Eu brinco com elas. Mas qual que é por que eu trago isso aqui? É porque, de fato, nós vivemos um contexto hoje socioeconômico em que a ideia do homem como provedor, né, ou como principal provedor, já está caindo há muito tempo. Agora, é desconfortável para ele? É porque ele não sabe se identificar, ele não consegue se situar no seu próprio lugar e gera aquela sensação até de não pertencimento, né? E com esse negócio do feminino crescer e, do ponto de vista econômico, em alguns casos, no que vi hoje a maioria, ser o principal elemento provedor da casa, até que ponto isso está sendo benéfico, saudável, construtivo e que isso traz realização para o feminino? É uma questão, né? E qual é o desconforto do masculino? É uma questão também, né? Como que ele vai saber lidar com isso, né? Aí entra a questão do dinheiro, né? Que foi tema do nosso encontro passado. Como é que lida com isso na dimensão do masculino e do feminino? Então, o que hoje prevalece? Um feminino forte se juntando a um masculino fraco. Quando o feminino é forte, ele atrai homens meninos. E esse feminino forte tende a ser a mãe desse menino. Então, na lógica, na dinâmica familiar, o que a gente mais percebe hoje, quando a gente avalia esse lado da dinâmica conjugal, é que o feminino forte ele está atraindo o masculino fraco e a inversão de papéis e funções. Ainda ontem, eu conversando com um cliente no contexto clínico, ele falando que ele agora está sendo a mãe dos filhos, porque a esposa trabalha o dia inteiro e alguém tem que cuidar das crianças. Ele virou a mãe dos filhos. Então, como que é o conceito de masculinidade para ele, né? Ele está extremamente desconfortável nesse momento, porque ele quer o lugar dele, mas as circunstâncias do momento disseram para ele que ele tem que ser, nesse momento, o lado maternal da dinâmica familiar. Então, o que digo é que alguma coisa está acontecendo de mudança de lógica de funcionamento familiar, né? Homens mais femininos, de lógicas mais femininas,
inversamente proporcional às mulheres também. E aí vai se tentando construir as relações amorosas, né? Vai se adaptando a esse novo formato, esse novo modelo. Esse modelo antigo, né, do menino que faça o que eu mando, esquece o que você sabe, engole o choro, esse modelo antigo, né, não é tão antigo não, porque é do meu tempo, mas esse modelo, ele tende a desaparecer e surge nesse lugar um outro tipo de masculino e um outro tipo de feminino, com uma lógica completamente diferente da década de 1960, 50, que parece que predomina aqui essa turma, né? 50, 60, está surgindo um jeito novo de experienciar a vida familiar. Demais. Cláudia está querendo falar. Pode falar aí, Cláudia. Foi, como sempre, né, falante, mas porque aí a questão que eu também fiquei, viu, Maria José, super feliz de rever aqui. Não tem como. É, Que bom. é a mestra para sempre, né? Mas Obrigada. o documentário, né? A questão do espaço, né? Para esse masculino, que quando se abriu espaços, esses homens começam a aprender, né, a falar sobre sentimento, que é a maior dificuldade, né, que a gente percebe, é falar do que sente, né? Isso levando, eu tenho uma pessoa no consultório, um rapaz, e chega a ser engraçado, porque ele fala, se emociona, chora, e fica assim, nem sei por que eu estou chorando, porque isso nem mexe comigo. Acontece assim, vem as lágrimas, pode deixar vir, tem lenço aí, pode ficar à vontade, pode continuar a falar, né? Ele tenta desprezar, né, o que está sentindo ali. E me chamou muita atenção, sabe, aquela abertura de espaços, né, a estranheza inicial de poder falar, de poder sentir, e como que isso abre, né? Eu acho que o que está faltando é a gente saber construir esses espaços, né? Essa foi a maior ideia que veio assim. Era isso. Pode falar, Tati. Quando a Cláudia estava falando, eu me lembrei aqui sobre essa questão mesmo. Primeiro, né, pensar o que é essa masculinidade tóxica. Porque a gente tem uma vertente de pensar que o homem é um sujeito tóxico pela agressividade, mas aí a gente tem que pensar no contexto histórico mesmo, né, do que ele foi ensinado, né, igual a gente estava falando aí no início, né, brincar de espada, né, tem que ir para a guerra, tem que bater, tem que vencer, né, tem que voltar com um bicho para casa para alimentar a prole, né? Então, tem esse lado. Isso a gente olha isso como uma toxicidade ou como algo cultural que foi ensinado, foi passado de geração em geração, como algo da função. Quando a Evanildo estava falando aí, né, dessa função paterna, função materna é o que a gente conversa e entende muito bem, mas a gente também está diante de um contexto de mudanças, onde a mulher, né, ela também agora vai para fora, ela também ganha dinheiro, ela também é produtiva. Fico pensando também num outro nicho que é da rivalidade. E aí a gente parece que tem que ser um oposto ou outro oposto, não busca o equilíbrio. E aí, quando a Cláudia estava falando, eu me lembrei que da fala, né? Quando a gente fala, quando a gente é permitido expressar, quando a gente coloca as nossas ideias, nossos sentimentos, a gente se coloca vulnerável diante do outro, para que o outro, ali, né, possa, inclusive, usar aquilo que a gente está falando contra a gente mesmo a nosso favor, né? E aí, nesse contexto de ensinar os homens, ou de dar esse lugar para os homens falar, como que isso choca com o lugar de eles não poderem ser vulneráveis. E como que a gente pode trabalhar isso no lugar, né, sendo aí no papel de mãe, de educadora, de psicóloga, de promover esse espaço onde tudo bem ser vulnerável. Onde a gente não tem que ficar disputando espaço, que a mulher faz isso, o homem faz aquilo, mas tentar, dentro de uma relação, equilibrar as funções como partilhamento dos espaços, onde há liberdade de ser, de sentir, de expressar.
E uma outra coisa, só para fechar a fala, que dentro ainda dessa toxicidade masculina, esses dias eu vi um ator falando que ele está perdendo a masculinidade tóxica, que ele está aprendendo a ser um homem desconstruído, acho que é isso o nome. Masculinidade desconstruída, homem desconstruído. E aí ele estava dizendo que depois que ele teve filha, ele se permitiu ser mais sensível, e inclusive ele está aprendendo a usar maquiagem, que é uma coisa que ele nem imaginava que ele podia usar. E aí eu fico pensando também o quanto que isso é trazer uma saúde para o homem. Né? O homem, então, para ele ser saudável, para ele sair da masculinidade tóxica, ele tem que começar, talvez, a ter artifícios, né? Como se fosse uma mulher, a se vestir, a se maquiar, a ser delicada, a pintar as unhas, né? Como se fosse uma mulher. Será que tem que ir para esse outro lado? Né? Eu fico pensando nesse lugar, quanto que a gente vai conseguir chegar no equilíbrio, onde o homem é o homem inteiro, ali livre para ser vulnerável, para poder falar, para poder pedir, para poder aprender, para poder cuidar, né? E a mulher também, da mesma maneira, sem ficar disputando, dizer para o homem que ela pode também, né, apertar o parafuso, enfim. São umas coisas que eu fiquei pensando aqui que eu quis compartilhar. E o quanto que esse diálogo, né, Tati, que você sugeriu aí, né, desses espaços compartilhados, inclusive, a gente usar como uma ferramenta aí para desafiar os estereótipos mesmo, né? Pode falar, Maria Aparecida. Então, ouvindo essas últimas falas, né, me veio até a lembrança do filme da Barbie também, né, que está muito em voga, e que uma das que eu achei legal, né, assim, no filme, claro que tem críticas, como todo filme, mas assim, essa questão de também propor não uma rivalidade, como foi falado aí, ora um manda e o outro obedece, e depois vira para o 8 para 80, né, inverte esses lugares, mas que seria a integração disso, né? Seria esse compartilhamento que a gente está falando aí, né? De ter espaço para os dois, de se compartilhar isso na família, né? E assim, como eu disse que é um processo, essa mudança, eu vejo isso também. Tem muitos anos que eu sou formada e o homem era muito mais difícil de chegar no consultório. Em terapia de casal ou de família, mais ainda. E isso tem mudado, né? Eu fico feliz também com isso. Assim, ainda não é tão natural contra a mulher, né? Alguns ainda fazem segredo disso. Não sei no estado de vocês aí, né? Goiás ainda tem um pouco desse resquício do machismo, assim, né? Eu acho que o Brasil inteiro, né? Porque a gente vê, inclusive com o atendimento online, com a oportunidade de atender mulheres de fora, eu vejo que, assim, não é só no Brasil, né, que existe isso. Em outros lugares, inclusive vejo assim brasileiras que vão para outros lugares e que sofrem com a violência, né? E assim, além da questão da imigração, a questão de ser brasileiro, o jeito que a brasileira é encarada lá fora. Então, não é uma coisa só de Brasil, né? Então, assim, é um processo de mudança de cultura muito forte, né? Que assim ainda vai levar anos, eu acho, mas a gente não tem como negar realmente que tem aí uma transição acontecendo, né? E que a gente tem que aprender com isso, inclusive enquanto terapeutas, acho que ainda mais como terapeutas de casal, porque é ali na família que a gente, né, aprende esses padrões, mas é ali também que a gente reconfigura, né? E isso também é um processo, né? E que tem que respeitar, sei lá, as diferenças, o próprio contexto, os sistemas, né? É bem complexo. E aí eu acho que você está trazendo, inclusive, uma questão muito importante, né? Que é a questão aí da educação, né? Da psicoeducação e dessa questão da conscientização na mudança de atitudes, né? Que eu acho que isso aí também é devagar, é desde sempre, né? Com a criancinha, né? Na vivência aí, dia a dia, de promover esses espaços, né? De livre fala, de livre acolhimento, né? Das dores do outro.
Tá fechado, Soraya, tu tá falando? É, às vezes eu penso, né, e mexo os lábios. Aí meu filho fala, tá falando, mãe, está assim. Aí eu estou no pensamento, né, mas estou movimentando. Mas aí já vou aproveitar, então, e falar, né, questões que eu marquei do documentário, que é a dificuldade de expressar emoções, de levar, né, que pode levar uma linguagem da violência consigo mesmo, né, e com o outro. Então, essa dificuldade, né, do homem de poder se expressar através da linguagem, então, dele utilizar, né, essa violência consigo mesmo e também com o outro, pelo fato, né, de não conseguir se expressar. E uma estatística, né, que o documentário traz, que das mortes e homicídios, né, e acidentes, 83% dessas mortes têm homens como vítimas. Os homens vivem 7 anos menos que as mulheres. O suicídio entre homens é 4 vezes mais do que com as mulheres. 17% tem algum nível de dependência alcoólica, e também foram abusados e levam 20 anos para contarem alguma coisa, né? Então, sofreu um abuso e aí ele consegue falar desse abuso por volta de 20 anos depois, de tanto silêncio, né? De tanto que ele não se permite, né? Ser vulnerável, se expressar, colocar as emoções. 30% sofrem com ejaculação precoce e disfunção erétil. 95%, né, da população prisional no Brasil é masculina. Em cada 10 homens, 3 conversam sobre seus medos e dúvidas com amigos. Pensa, cada 10, só 3, né? 30%. Homens sofrem mais calados e sozinhos, têm medos de não ser competentes no trabalho, de perder a parceira, de falar sobre, né? Meu pai está doente, né? E estou precisando de ajuda, estou sofrendo, né? Tenho que cuidar do meu pai, nem sei como agir, o que falar. Tem muita coisa engasgada, né? Está diante do pai doente, tem coisas engasgadas, gostaria de falar, mas não consegue falar, expressar, e não tem nessa abertura emocional para falar, né? Se permitir, né? Se revelar de fato, falar o que sente. E aí que é onde, né, a gente traz que isso me trouxe, que a Maria Aparecida trouxe desse momento, né, de transição que nos traz essa alegria de ver, né, que muita possibilidade a gente está vendo muito. A hora que eu lembro lá do meu pai, né, do meu avô não podia falar, sentava lá, 6 horas ele ia para o terço, né, na Rádio Tatiaia, e ficava lá, ninguém podia conversar. Então, assim, toda uma casa funcionava em favor dele. Eu vejo meu pai, o meu marido, e hoje vejo meu filho, né? Meu marido já foi mais aberto, meu pai é um pouco menos, mas meu filho já cuida dos filhos, brinca, sempre trocou fralda, dá banho, busca na escola, dá comida na boca. Então, assim, a gente vê, né, desse cuidado, da afetividade, mas ainda percebo que fala muito pouco das emoções, daquilo que está passando, daquilo que sente, né? Ainda não vejo essa disponibilidade, muitas vezes, para falar, né, do que está vivenciando, né? Eu ainda sinto assim essa prisão interna. Então,
E depois, no final do documentário, que quando traz esses grupos, né, da gente, né, qual que é a proposta, né, que Marajane fala, qual que é a proposta que nós temos? Alguns anos atrás, nós fomos lá no NOUS, né, no Rio, e vimos, né, eles compartilharam o trabalho que eles desenvolvem lá com um grupo de homens agressores, né, que foram violentos com as mulheres, e o documentário traz bem isso, como que esses homens, né, têm esse espaço para falar e eles podem crescer com isso, né, Maria José? Foi muito interessante Isso. Aham. Uhum. esse trabalho, né, desenvolvido. Você vê, a gente só vê trabalhos para as mulheres, né? Isso me incomoda tremendamente. Eu mesma, né? Eu faço rodas de conversa lá na instituição religiosa que eu sou voluntária, violência, né? Mas a gente não abre um espaço para que o homem possa falar. Parece que ele nem tem emoção, ele é tão duro que não. Acho que nem a gente vê que ele tem, né? Que ele sente. Inclusive, né, isso que você está falando aí me reportou que é a questão que o próprio judiciário hoje está com as propostas de justiça restaurativa, né, que é fazer grupo de homens, né, e às vezes junto com as mulheres, lembrando que tem que trabalhar aí de uma forma bem profissional para não revitimizar as mulheres. A proposta, inclusive, é de ter esse grupo de homens para que eles possam falar um pouco dessa masculinidade, da feminilidade, né? Trabalhar a empatia, trabalhar alguns conceitos, né? A justiça restaurativa vem, inclusive, trazendo círculos de paz, que é uma proposta inovadora aí para dar esse espaço justamente para homens que estão, inclusive, pagando pena, né, por violência doméstica. Então, é um espaço real, né, da justiça restaurativa de ouvir, de escutar. E outra coisa importantíssima, psicoeducação, porque essa questão, né, do arraigado, da repetição, né, porque assim, o documentário ele vem justamente discutindo o quanto que esses estereótipos, né, de gênero estão arraigados, né, e o quanto que isso não desgruda da gente. Não é fácil, é difícil, né, porque assim, tem toda uma expectativa do como o homem deve ser, mas também não se abre muito espaço do como ele pode ser, né, que foi isso que você falou aí, né, Soraya, que a dificuldade do enfrentamento. Alguém pode falar, Ivanildo. Escutar a voz do homem, né? Tá falando do masculino, do homem. Então, eu vejo que esse momento de transição é importante. A gente está percebendo que está surgindo um novo tipo de feminino, um novo tipo de masculino, um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher. O problema é saber lidar com isso hoje. Então, assim, pensando em termos de construção de uma ideia, de uma proposta, seria um trabalho mesmo de ressignificação desse masculino e ressignificação desse feminino, porque a gente tem já o padrão que a gente traz, esse padrão a gente repete sem nem sentir que está repetindo. No meu caso, o meu pai, quando morreu, eu tinha 11 anos, ia completar 12 em uma semana. E ele morreu com 40 anos. Então, eu não tive uma adolescência em que eu pudesse vivenciar a experiência do masculino vindo do meu pai. Então, eu me construí dentro daquilo que dei conta, como a maioria de nós costuma fazer. Mas ele, até onde eu convivi, ele era o típico provedor. Rígido, fechado, pouca abertura para o diálogo, cobrando muita responsabilidade. Mas ele tinha duas coisas que para ele eram fundamentais: os estudos e o trabalho. Ele acreditava nisso. E ele fez com que os filhos acreditassem nisso também. Mas nós não tivemos, nesse tempo, a vivência
com ele enquanto homem e na relação do casal, eu tenho poucos dados para poder usar isso como referência para a minha construção. Mas vejo que o meu irmão mais novo, que à época do falecimento dele tinha 6 anos, a forma desse irmão se construir enquanto marido, enquanto pai, foi totalmente diferente da minha. E totalmente diferente da do meu irmão mais velho. Então, ele se construiu de um jeito mais sensível, mais empático, com aquela dimensão de mais acolhimento com os filhos, mais maternal, enquanto que a esposa já pega uma postura de mais firmeza, de mais direcionamento. Então, essas funções se misturaram entre eles. E foi o produto das vivências deles, de onde eles vieram, né? Porque ele perdeu o pai muito cedo e a esposa dele perdeu o pai também muito cedo. Então, eles se construíram de um jeito diferente. Então, esse momento novo que a gente está vivendo, e de ressignificação, inclusive essa coisa não da força truculenta, mas da força interna, da permissão de ser, né? E não do dominar, não do controlar, não do agredir, não do impor, mas essa força interna de construção da permissão de ser humano, de humanizar mais a vida, de sensibilizar-se mais diante da vida, diante da dor, diante do sofrimento. Eu, por exemplo, eu vivi numa rigidez terrível, né? O cavaleiro preso em sua armadura se encaixou muito bem para mim, quando eu tive contato a primeira vez, né? Então eu percebi que eu não tinha muita permissão de sentir. A permissão de sentir não foi dada à minha geração. Para os homens, não, né? As mulheres, sim, viviam bem essa coisa do sentir. Os homens, não. Então, vejo o quê? Um tempo de ressignificação, um tempo de releitura da vida, da família, da relação homem, mulher, pai, mãe. Tudo isso está sendo ressignificado, talvez assim, dentro de uma condição muito mais de espontaneidade, de tentativas, de erros e acertos, do que mesmo um projeto construído, elaborado, sistematizado. Talvez nós tenhamos essa missão, né, de sistematizar esse novo tempo e propor novas aberturas. O que a gente poderia falar aí em termos de propostas mesmo, né, do que fazer de forma individual, coletiva, para que a gente possa aí promover uma cultura de abertura emocional e redefinir a masculinidade de maneira mais saudável? Falamos algumas propostas, né? Maria José quer falar. Não, mas eu que pode continuar, Marajane. Pode Depois falar, eu Maria falo. José. Não, o meu assunto é outro, é voltar com o Evanildo numa questão da primeira fala dele. Pode Pode falar. continuar. Não, pode continuar por aí. Aí depois a gente faz a reflexão. Depois eu volto. Mas é porque eu vou mudar de assunto. Pode Sem continuar. problema não, pode Não, mudar pode de mudar. assunto. Não, Eu tô querendo saber, né, eu Vanildo? fiquei com uma curiosidade em relação à primeira fala do Evanildo, quando ele falou da plateia que ele encontrou hoje. E ele falou que 95% das mulheres que estavam ali eram provedoras. Não foi isso, Evanildo? Esse dado que você trouxe. E aí Sim. eu fiquei querendo perguntar para você, essas mulheres provedoras, elas estão num relacionamento, elas têm um companheiro, elas têm um parceiro, um homem, ou elas Sim. são provedoras porque elas são a única pessoa na família, elas não têm marido, não têm um companheiro? Tem as duas coisas. Tem um grupo de mulheres que hoje são sozinhas, porque a relação de casal não deu certo e fizeram a opção de viverem sozinhas. Tem esse fato. Mas tem o outro fato também, nesse mesmo grupo de mulheres que são casadas, têm família, têm filhos, mas se tornaram, pela circunstância familiar delas, a principal provedora, né? Eu até brinquei lá, como era professor, falei, olha, gente, sabia que tem uma profissão nova agora que chama marido de professora? Eu fiz uma brincadeira com elas lá, só para poder quebrar o gelo, né?
Aí elas riram muito sobre isso, né? Assim, numa expressão de que, de fato, isso existe, né? Existe a mulher no contexto da educação, não são poucos os casos em que elas são a principal fonte de receita da família. Isso aí é fácil de ver aqui na minha região, né? Nas escolas por onde já passei também. Eu estou na educação já há um bom tempo, no ensino médio e fundamental. Então, eu tenho visto isso ao longo dos últimos 25 anos. Então, tem as duas coisas. Tem a mulher que por uma necessidade, se tornou a única provedora, e tem o caso daquela que é a principal provedora. Ou seja, a renda dela está acima da renda do marido, né? E ela está lá, né, na jornada tripla, né, trabalhando 2 turnos para poder dar conta. E você fez essa palestra para professores de escola pública hoje? Escola pública. Né? Anos iniciais da escola pública. Obrigada. De nada. Fiquei curiosa. Obrigada. De nada. Na verdade, a palestra tinha um tema, o trabalho como fonte de saúde ou doença. Aí eu desenvolvi essa temática, e dentro dessa temática do trabalho como saúde ou doença, entrou essa discussão do trabalho do feminino, né? Se elas estão ali no trabalho porque é a única fonte de subsistência, vê o trabalho só como fonte de subsistência, se vê o trabalho como subsistência, mas também como realização profissional, se vê o trabalho como subsistência, realização profissional e realização pessoal, se esse trabalho não tem a ver com uma lealdade invisível que vem lá da carga da família de origem, né? Então, os desdobramentos levaram para esse lado, né? Desse contexto de enxergar o trabalho como uma fonte de realização mesmo. Não tão somente com o peso de que ou eu trabalho ou morro de fome. Não, é o trabalho como fonte mesmo de crescimento e realização. A temática girou em torno disso lá. E surgiu, então, essa ideia de ver o feminino ali, aquele público todo ali como um feminino muito forte, decidido, que sabe o que quer, que está naquele lugar, porque escolheu estar naquele lugar. Então, a grande maioria estava ali. Mas foi muito bacana, gostei. E a plateia era exclusivamente feminina? Só professoras? Tinham 2 professores, homens. Um público de mais ou menos 80 professores. Desses 80, 2 eram homens. Vocês não são fáceis, vocês estão longe. Tá igual agora. Eu acabei de ver, mas tem um outro homem além de você, Vanildo. Acho que é Clóvis. Tem o nomezinho ali, tá escrito outro homem então, na sala. Que bom. Não estou sozinho. Maria José e as outras também, só para acrescentar, na saúde também tem tido muitas mulheres provedoras. Eu trabalho na saúde pública também, né? Então, assim, é muito comum você ver pessoas com mais de um vínculo, né? 2, 3, e provedoras, e inclusive com homens tomando conta, né? De levar uma criança para a escola, e, né? Para as atividades, assim, e ser realmente a renda maior, né? Da família. Muito comum. Inclusive, isso que você está falando aí, nós estamos percebendo o esvaziamento dos cursos superiores da figura masculina. O curso de psicologia, por exemplo, a média que tem numa turma de primeiro período, geralmente é de 3 a 4 homens, na maioria das turmas. Então, está tendo um esvaziamento. E aí a gente precisa se perguntar e refletir sobre isso, né? O que está acontecendo? Os homens estão tendo acesso? Será que é uma questão de gênero? São reflexões. Sim, porque o Marajá, nessa questão, por exemplo, no curso de psicologia, e o perfil serem mais alunas, mais mulheres do que homens, né? Porque desde a década de 90 que eu trabalhei com formação, desde o 1990, e realmente
é 90%, 95% mulheres. E um ou outro homem, né? Participando ali, no máximo 3 numa turma. Eu tive uma vez uma turma que tinha 4 homens. E esse esvaziamento, no curso de Direito também. Eu dou aula numa faculdade pública e o curso de Direito está, assim, muito, um esvaziamento muito grande da figura masculina. E o Porque de medicina também. Medicina também. Eu tenho um casal de filhos médicos. A minha filha formou recente, né? O meu filho já é mais tempo. A turma dela foi predominantemente feminina. Aham, é. É da minha 50 sobrinha agora alunos. também. Predominantemente feminino. Agora, Predominante. psicologia me chamou a atenção quando eu fui para a graduação. Eu estranhei a quantidade de mulheres, né? Bem, a maioria esmagadora de mulheres e a minoria inexpressiva de homens. Outra coisa que essa reflexão veio depois e que hoje eu consigo ler é que grande parte desses homens do curso de psicologia são homens de lógica feminina Sim. e mulheres de lógica masculina. Muito Ah, comum, eu fiquei sim. impressionado. É um ponto de reflexão até que mereceria aí uma pesquisa, né, para entender melhor esse contexto. Uhum, uhum. E temos Olha, propostas para a gente pensar, né, do que então, mais pode ser feito. Pode falar, Maria Fernanda. Eu te não é cortei. desculpa, é nessa direção que você está colocando mesmo, porque a fala do Evanildo me deu uma ressonância aqui na questão da força interna da gente conseguir voltar a se permitir a ser humano independente de masculino e feminino. Eu acho que a coisa vai ter que passar por aí, porque eu fiquei pensando nas proles, eu fiquei pensando nos filhos, porque a gente Uhum. a gente está vivendo essa transição e nos deparando com todas essas dificuldades que a gente está pontuando aqui, e é verdade, e não é fácil de sentir elas na pele, a gente está sentindo, seja pessoalmente, seja na família, no nosso próprio trabalho, como terapeutas, né? Essa coisa toda. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, eu fiquei lembrando assim, por exemplo, nas tribos, né, que todo mundo é responsável pelas crianças, independente de homem ou mulher, todo mundo cuida das crianças da tribo, né? E aí a gente também começar a disseminar essa cultura, que este papel do cuidar não é só das mulheres, mas é de todos, quer dizer, toda, inclusive a comunidade, né? Não só a família, não estou falando aqui numa questão assim, numa visão, numa perspectiva comunista, não é isso não, tá? Mas, assim, na questão dessa força interna vir enquanto seres humanos, porque como também a gente está se desumanizando muito, né? Não sei, eu digo assim, pelo que a gente no dia a dia, assim, tem visto, notado, as coisas como estão acontecendo, né? O aumento de violência, desrespeito, uma série de coisas que a gente está vendo, esse resgate dessa força interna de se permitir voltar a ser humano em tudo. Porque ao mesmo tempo que eu estava falando, a gente vivendo essa transição, passando esse aperto danado, e ao mesmo tempo já estamos formando novas gerações em meio a esse aperto que nós estamos passando, né? Dessa transição aí, desse masculino com esse novo masculino, com esse novo feminino. Olha, eu vou dizer, a gente está no olho do furacão, sinceramente, eu acho que eu quis mais falar assim isso, do que propor alguma coisa, a não ser realmente essa questão do o resgate da força interna do ser humano, para que a gente volte, talvez seja a porta para entrar e começar a trabalhar. Minhas mãos. Eu acho que a gente está aí, né? Vamos caminhar aqui para o encerramento. Pode falar, Soraya.
É, no documentário, né, eu achei muito importante como proposta, que é o que eles observaram, que depois que iniciou a roda com as meninas, e os meninos falaram assim, mas nós também queremos, né? Então, quando eles tiveram a oportunidade de estar vivenciando, de poder falar, de falar de si mesmo, o que aconteceu? Mudou a relação entre eles e as meninas. Eles passaram a ser mais colaborativos, né? E elas também. Então, a gente percebe que entra para essa questão, né, de humanizar, né? Quando eles podem ser fracos, que eles veem que eles podem ser vulneráveis, que eles têm sentimentos, né? Que eles são humanos, né? Então, assim, humaniza as relações. Uhum, Então, ter esse espaço de fala, né, de acolhimento, é uhum, importante para essa construção. Então, E a eu questão da acho saúde mental, inclusive, né? sim. E a fala dela agora me fez lembrar, não sei se vocês conhecem, porque a gente ouve falar muito na Tenda da Lua para as mulheres, que são esses trabalhos meio tipo xamânicos, né? Por passar por experiências, vivências de grupo, em tendas e tal. Também tem o trabalho dos guerreiros do coração para os homens especificamente. E eu percebo que os homens que participam desse tipo de trabalho, eles se resgatam, eles resgatam essa questão do humano deles também, sabe assim? Da sensibilidade, é diferente, eles ficam diferentes. Já acompanhei homens que participaram desse trabalho de Guerreiros do Coração. Não sei se vocês já ouviram falar. não, nunca ouvi, não. Porto Alegre tem, né? Aqui também em Santa Catarina eles fazem também, tanto para as mulheres quanto para os homens. É um trabalho vivencial, assim, muito, tem experiências, assim, os relatos, assim, são vivências muito também significativas e fortes também, sabe? Experiências na tenda, assim, que pelo relato é bem interessante, mas é bem um caminho de resgate da força interna, E tem muitos sabe? grupos terapêuticos também para homens, né? Isso Que também. estão sendo proporcionados, né? Porque até então, há um tempo atrás, eu só via falar, né? Eu só tinha ouvido falar de grupos de mulheres, e agora, né, nós vemos aí a propagação do grupo de homens. E eu Uhum. acho que a gente, assim, está inclusive aí no momento da gente pensar nisso, em torno dessa promoção do espaço do homem e desse espaço de fala, né? O quanto que esse acolhimento para o homem ele é necessário também. Sim. Gostaria de falar um pouco sobre, posso? Pode. Eu acho muito bonita a reflexão do grupo, né, sobre esse tema maravilhoso. É, e aí eu queria colocar assim, uma percepção que eu venho assim, aproveitando essa deixa com a Covid. A Covid, o homem voltou para casa. Eu acho que foi assim muito triste, muito doído, muita dor mesmo social, familiares, mas o homem teve um espaço maior dentro de casa. E a partir desse espaço que ele se permitiu, ele começou a ver que as coisas não estavam legais. Eu trabalho muito com casais no consultório, né? Então, eles começaram a ver que alguma coisa tinha que ajustar. Então, eles procuraram a terapia de casal para ajustar as imperfeições conjugais. E com isso eu ganhei força e trabalho hoje com um grupo de homens. Já tem um tempinho que eu ando com eles, né, assim, no grupo, e eu percebo o quanto que esses homens, eles são capazes de ir o mais fundo do fundo que nós mulheres não vamos. Eles são muito mais sinceros entre eles. Eu trabalho com um grupo de mulheres também, né? Eu percebo que eles se permitem inteiramente se colocar e procurar essa mudança interior.
Então, eu falei assim, olha, que lindo. Graças é uma doença que hoje a maioria deles estão buscando o melhor. E eles colocam que as traições, a vulgaridade do homem, da onde que eles trouxeram, que cultura, a cultura do pai, a cultura do tio, a cultura do vô, que o homem poderia ter várias mulheres, namorar várias mulheres, e a esposa não precisar ficar sabendo. Então, hoje eles estão mudando essa cultura, e hoje eles falam assim, olha, se eu tivesse conhecido o processo terapia, né? Eu não teria me perdido tanto, eu não teria machucado tantas mulheres quando eu já machuquei. Se eu tivesse me conhecido mais, eu não teria feito coisas que eu fiz no meu casamento, coisas que eu fiz, que eu faço. Eu fiz, né? No caso, eles já estão remodelados com meus filhos. Então, assim, é isso. Acho que a sua fala foi bem isso. O que nós podemos fazer na atualidade, como psicóloga? Ai, que bacana, Maria. Parabéns, gostei, né, de ouvir do seu trabalho e saber mais, né? Muito Muito bom. bom. Inclusive, nós precisamos aprender a fazer esse tipo de grupo, porque eu acho que muitos profissionais não foram treinados para isso. A gente precisa entender dessa prática de uma forma mais aprofundada, né? Para a gente poder aí promover esses espaços de possibilidades para que o homem possa falar, mas que ele possa falar do fundo do coração, né? E que a gente saiba acolher essas falas. Sim. E como trazer, né? Exemplo disso é essa roda de conversa sobre masculinidade, onde estão, né? Eu chamei vários colegas, né? Então, essa dificuldade de falar a respeito. A questão é como acessar, né? É complicado isso, esse acesso, né? Quando a Maria fala que tem um grupo de homens, eu fiquei aqui pensando, porque vendo o documentário, eu achei interessante, necessário, mas não me vi nessa posição de criar um grupo de homens, sabe? Me achei, como se diz hoje em dia, está batido, mas sem lugar de fala para criar isso aí, né? Então, a gente tem que descobrir as formas, né? Os modos, os modelos, onde chegar, né? Onde levar Cláudia, isso. Cláudia, os homens estão sedentos de alguém que possa ouvi-los, de alguém que possa entendê-los, acolher. Eles não se sentem acolhidos. É aquilo que o nosso amigo colocou, que eu esqueci o nome dele, que os homens estão perdidos. Quando eles encontram alguém, né, um grupo desse, que valoriza o sentimento, valoriza a falha dele, o contexto vivenciado do passado, no presente, eles se colocam assim, totalmente abertos. E aí eles vão convidando outro, e de repente o espaço da gente fica cheio. Uhum. É porque eu já tive as duas experiências. Eu tenho experiência de homens que se sentem acolhidos dessa forma aí, mas eu tenho experiência também em atender casais e de deixar, por exemplo, a terapia porque eu sou mulher e eu estou tendo atitudes feministas, né? É assim que determinam quando a gente toca, né, na questão das igualdades, das divisões de tarefas, né? Então, muitas vezes, vamos parar com a terapia, que a terapeuta é feminista. Mas era isso, São essa observação. desafios, né? Você está trazendo os desafios aí, Sim, inclusive, que a gente enfrenta como terapeutas. exato. São grandes desafios e nós precisamos investir nisso. É como se colocar nesses lugares, né? Sim, nós precisamos entrar nesses lugares e nos permitir essa entrada, né, de uma forma mais diretiva, mas capacitada, antes de tudo, né? Eu acho que esse é o ponto importante, porque não é fácil a gente fazer com que o homem fale de algo, sendo que ele nunca falou,
Então, para a gente, igual você falou, né, Cláudia, às vezes esse acesso ele não é tão fácil, por isso que essa capacitação é tão importante. Não sentir dificuldade, né? Eu sei que para muitas se torna difícil, mas eu não vi dificuldade nenhuma, porque eu acordei assim que estava com o Covid, com a demanda dos casais. Então eu falei assim, opa, é aqui, meu nicho, pegar terapia de grupo de homens. Quase que deve ter que ensinar assim, o que que é o sentir, né? Qual que é o nome, nomear os sentimentos, né? Sim, É sim, passar lá bem pela base primeiro, né? sair muitas vezes a gente tem que fazer psicoeducação, né? Sair da racionalização, ir para o coração, trabalhar muito como é que fala? Histórias, às vezes eu conto história, para que eles consigam entender a linguagem emocional, a linguagem do coração, fazer desenhos, sabe? Um coração, quando o coração está chorando. Então, eu comecei assim, bem no beabá mesmo, para cativar. Tem um que é pedagogo, ele sabe como é que faz isso, né? Cativar a criança através dos jogos, né? Interessante isso, do lúdico. Então, é uma deixa que eu estou Bom, deixando aqui para vocês. tá O dando lúdico, dicas valiosas. Parabéns pelo trabalho. E depois dá seu contato para a gente lá, chama a gente lá na TF Minas, passa, às vezes, né, até para a gente indicar os homens para o grupo, ou mesmo você, né, replicar esse trabalho, né? sim. E fica até o convite, né? Aqui, quem sabe você vem facilitar um grupo desse aqui na TF Minas, né? E aí a gente aproveita para participar né, e proporcionar essa vivência aí para os mineiros, né? Fica o convite. Eu agradeço mesmo. Posso ir, tudo bem. Gente, nós estamos caminhando para o Maria, de encerramento. onde? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sou de Goiânia. Tá perto, tá vendo? A gente queria lembrá-los, né, que em 2024 o Congresso de Terapia de Família será em Belo Horizonte. Nós já vamos começar aí as divulgações, então, assim, estão todos convidados, inclusive para apresentar artigos, apresentar, eu acho que esse trabalho aí, inclusive, merecia ser apresentado como estudos de casos, de experiências, né, relato de experiência, né? Porque esse espaço do Congresso é justamente para a gente ampliar aí e tornar possível essa replicação, né, dos nossos trabalhos, das nossas facilidades e potencialidades que muitas vezes, né, você aí, né, a Maria desenvolveu, quem sabe não pode replicar isso, né, em forma de mini curso, pensar aí de tornar acessível às pessoas. Estão todos convidados para o Congresso. E aí a gente queria agradecer a todos, né, pela participação, por essa contribuição aí de reflexões tão enriquecedoras, né? Quer falar um pouquinho aí, Soraya? Ai, abriu aí o iPhone, um colega, Outro homem. homem, quer falar? Microfone. Tá com o microfone mudo. Tá mudo ainda. É Estão me isso. ouvindo? Agora sim. Agora sim. Boa Aê. noite. Na verdade, eu estava com um vídeo fechado porque eu estava fazendo atividade física e eu ouvindo vocês. Mas eu me interessou muito o grupo porque estou aqui em Paracatu nesse momento. Eu trabalho com um grupo de homens que são acusados de violência doméstica. O projeto chama Paracatu Lar Familiar. Então, ele atende as mulheres supostas vítimas de violência doméstica e os homens supostos agressores. Mas é fantástico a roda de conversa de homens, né? Quando nós abrimos o espaço para esses homens trabalhar esses sentimentos, né? E aí nós temos uns 3 anos nesse projeto. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas nós estamos retomando nossos trabalhos tem uns 4 meses. É no judiciário? Começou dentro do judiciário,
Nós ficamos 2 anos dentro do judiciário e hoje nós fazemos dentro da OAB. Nossa, que show! Quero saber disso aí, como é que isso funciona? Na verdade, como que funciona? Porque o juiz aqui juntou toda uma rede de proteção, né? Nós pensamos que era necessário trabalhar com o homem também, não só julgar esse homem, mas precisava trabalhar que é a ideia da justiça restaurativa, né? E esse grupo todo, o juiz e o promotor, eles intimam os homens e as mulheres, mas de modo especial os homens, a participarem do grupo. Eles vão de forma, em tese, forçada a primeira vez, e a partir da segunda vez eles vão, se quiserem, de livre e espontânea vontade. Mas aí é fascinante esse trabalho quando eles percebem que lá é a primeira vez que eles têm a oportunidade de falar, sem ser julgados, né? É a primeira oportunidade que eles têm de falar de si sem ser julgados. Então, aí, quando eu vi lá o anúncio que ia ter essa roda de conversa aqui sobre filme, não é? Sobre esse documentário, eu pensei, não, eu tenho que participar. Só que foi bem no horário de uma fisioterapia minha. Eu estava fazendo fisioterapia e ouvindo vocês. E eu estou querendo o seu contato. Sim. Precisamos Então falar. já temos ele e a Maria, né? Para poder Pois compartilhar esse justamente. trabalho, né? Compartilhar aí. Como é que é seu nome? Meu nome é Vitor. E como que eu já faço? Eu já fiz um curso com você, eu fiz genograma com você há muitos anos atrás em Montes Ah, Claros. Eu sou de Montes Claros. olha! Que bacana. Chama Anota o ela lá telefone. depois, Vitor. Isso, Sim. anota o telefone da TF, por favor, é 38 Certo, pera. 38 3221 3221 3221 9505. 9505. Tá, eu entro em contato com você. Sim. Ótimo. A tô Mara curiosa. trabalha com jurídico também, com a área jurídica. Você nem conta para ele. Tô curiosíssima aqui. E aqui só funcionou porque teve um trabalho assim de todos juntos, né? Tanto o Conselho da Mulher, a Polícia Civil Militar, o Judiciário, a Promotoria. Foi um trabalho em conjunto, né? Só conseguiu efetivar, e a OAB só conseguiu executar esse trabalho porque há todo um conjunto de pessoas em várias áreas para executar esse trabalho. Nós estamos com essa rede aqui já pronta, mas o projeto ainda está emperrado. Nós estamos com tudo pronto, projeto escrito, já está no tribunal, mas não sai do lugar ainda. Eu fui até em Araçuaí, lá também tem o doutor Jorge Arbex, que é um juiz. Ele me apresentou o projeto, ele fez algumas mudanças, mas é muito interessante também. Mas aí é bom saber que está funcionando aí, né? Isso é show. Nossa, e assim, é uma coisa que eu entrei sem acreditar muito, e hoje, como é importante ouvir o homem, sabe? Esse Eu acho que esse espaço para esse homem verbalizar. e justamente numa parte que é vulnerável, que é a ligação com o judiciário, né? Que é Sim. geralmente um homem já está em cumprimento de pena, inclusive, por violência. Inclusive, vai até alguns homens algemados, assim, 2 ou 3, no meio assim, de uns 20. Normalmente tem 2 ou 3 que vão ter algemados. E a gente tenta fazer o melhor acolhimento possível. Bacana, show. Gente, então a gente, né? Gostaria de agradecer aí a participação. Deixa eu falar uma coisinha. Claro. Deixa eu falar uma coisinha. Eu queria ligar o que o Evanildo falou, que antes da gente focar muito na masculinidade ou na feminilidade, que a gente foque na humanidade, né? Em resgatar a nossa humanidade. E aí eu fiquei pensando que o que nos distingue como humanos é a linguagem, né? Nós somos humanos porque vivemos na linguagem. E esse viver na linguagem nos leva a viver em conversações, onde o emocionar flui entrelaçado
com o linguajar, né? Então, eu acho, quando a Marajane fala o que a gente pode fazer, e aí vem duas pessoas que apresentam formas de fazer, né? Então, eu fico pensando que a essência dessa forma de fazer é criar espaço de conversação, é dar voz, acolher e legitimar as falas de todos que quiserem se manifestar e quiserem falar, né? Então, é criar espaços de conversação, que é o que nos caracteriza como humanos, né? O nosso viver se dá em conversações, e quando a gente não pode falar, a gente não se sente bem, né? Então, eu penso que o que a gente pode, e aí eu vi o entusiasmo da Marajane com as duas falas que trouxeram essas formas que estão sendo desenvolvidas de trabalhar com essas pessoas, né? De abordar essas pessoas. Eu acho que é a gente amplificar essas possibilidades, né? De criar espaços de conversação onde as pessoas possam viver a sua humanidade. E fechamos com chave de ouro, hein, gente? Uau! Fechamos com chave de ouro. Ó, nossa, Essa é a nossa epistemóloga da conversacionar, da gente, dá conversação, uma saudade das aulas. conversacionar, sua linda, maravilhosa. Tá bom, obrigada, gente. Gostei muito, parabenizo a ATF Minas por essa e outras promoções que eu tenho podido acompanhar, algumas e outras às vezes não posso, mas estou gostando muito de acompanhar essa atuação da ATF Minas, sempre oferecendo atividades para os associados e para os amigos dos associados. Então, obrigada. Nós que agradecemos, né, gente? Pode falar, Tati. Não, era só agradecer mesmo, né? E contamos com você sempre lá nos acompanhando, seguindo, participando, né? Que é para isso que a gente está trabalhando, né? Para fortalecer mesmo a sistêmica, para trabalhar melhor aí, né? Ajudar uns aos outros e a nossa sociedade como um todo. Olha, eu digo para vocês que a pandemia, como tudo na vida, trouxe ganhos e perdas. Para mim, ela trouxe ganhos de eu poder resgatar onlinemente falando minhas raízes mineiras, meus contatos mineiros, minhas fontes onde eu posso beber, profissionalmente falando, com essas trocas com roda, ou fazendo cursos ali. Tem o Vinícius, tem uma que trabalha sempre com o Vinícius, desculpa, eu esqueci o nome dele. Janete? Jane. A Jane, isso, a Jane Jane Teodoro, Teodoro. né, também, né, há pouco tempo tive contato com eles, assim, também, através de curso, né, agora aqui nessa oportunidade maravilhosa, eu só posso agradecer esse ganho que a pandemia trouxe, né, tal história, né, ganhos e perdas sempre, né. Gente, muito obrigada a todos, uma boa noite. E estamos abertos, né, a sugestões, sugestões de temas, sugestões de cursos, mini cursos. Estamos super abertos e acolhendo aí as ideias de vocês. Então, nos colocamos à disposição, né? Quem aí quiser entrar em contato, pode falar pelo direct lá do Instagram. Estamos aí bem disponíveis para acolher as sugestões, tá? Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada.